paz do Senhor Jesus, bom dia, seja muito bem-vinda ao Voz Mulher. Que honra dividir mais uma manhã com você. Eu sou a pastora Tereza Câmara Gomes e você está assistindo a Boas Novas ao vivo. Estamos no ar 24 horas, transmitindo Jesus, transformando vidas. Nosso Voz Mulher hoje está especial. Nós vamos falar sobre Janeiro Branco, mês de conscientização da saúde mental e emocional. Um tema muito importante e que não só pode, como deve ser tratado também nos âmbitos e no ambiente cristão, porque nós somos pessoas, ninguém está imune a isso, todos passamos por esses problemas, todos passamos por dificuldades e não é vergonha, não é falta de salvação de Cristo, de Deus na nossa vida. Você precisa sim diagnosticar, você precisa sim cuidar e nós estamos aqui para te ajudar com isso. Para conversar aqui comigo, eu tenho Marta Mardoc, que é casada com Paulo Mardoc, mãe de 2 filhos, avó de 3 netas. Atua como terapeuta familiar, possui formação em inteligência emocional aplicada, especialista em terapia e orientação familiar sistêmica. Educadora emocional de crianças, MBA em gestão de pessoas, idealizadora do programa de mentoria para a mulher Vem, é isso? Empreendedora do espaço terapêutico Marta Mardoc e coordenadora da nossa missão com psicólogos e terapeutas da Assembleia de Deus em Belém. Uau, que currículo! Seja bem-vinda, Marta Mardoc, ao Voz Mulher. Obrigada, pastora Tereza, é uma honra estar aqui. Uma honra estar comunicando na Boas Novas, uma voz que tem se colocado à disposição de Deus na face da terra. É isso aí. Para anunciar as boas novas e trazer informações valiosas como é que nós vamos falar hoje. Eu acho importante frisar um pouco o que a gente falou, o que eu falei aí antes de lhe apresentar, de dizer que ninguém está imune a isso. Não é uma coisa que atinge só os outros e que a gente não possa ser atingido por ser crente. A Bíblia mesmo nos diz, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E é um tema importante que precisa sim ser tratado na igreja também, né? Com certeza, é um tema super importante, até porque nós somos seres humanos. A nossa natureza é decaída. Depois do pecado, todos nós ficamos suscetíveis a qualquer tipo de problema. Nós vivemos num mundo onde existem doenças, onde existe o mal. Sim. E nós não somos super pessoas, não temos o super poder de nos proteger de sermos atingidos por uma ou outro problema, uma doença. Então, nós mesmos, sendo evangélicos, tendo a fé em Deus, nós estamos sim, porque a nossa natureza é a natureza carnal humana. E nós estamos dentro do mundo. Nós não somos do mundo, mas estamos aqui. E temos que lutar contra todo dia, sempre, né? Sempre. Para falar da campanha do Janeiro Branco é isso, né? Isso. Que já não é mais só nacional, é mundial, né? Mundial, inclusive, a Organização Mundial da Saúde, ela criou vamos dizer, um registro, uma classificação internacional de doenças, que é o CID, né, que já é utilizado na área médica. Sim. Só que houve um aumento tamanho, principalmente após a pandemia, né? Nós passamos por um problema assim seríssimo, que foi a pandemia do Covid, e eles precisaram adequar ou atualizar. E aí eles colocaram não só as doenças na classificação internacional, como problemas relacionados à saúde, que aí entra os transtornos mentais. Sim, né? sim. Por conta de que houve realmente assim, um boom nessa área, porque as pessoas ficaram assim, numa situação de vulnerabilidade mental. Perfeito. Então, eles criaram o Janeiro Branco. O que é o Janeiro Branco? Começo de ano. Vamos pegar esse mês de janeiro, trazer um alerta para a saúde mental. Perfeito. Para que as pessoas possam cuidar da sua mente e se programar e tirar férias, dar quando tiver aquela pausa, aquele coffee break, para respirar um pouco, né? Então criou-se o Janeiro Branco. Por que o branco? Porque o branco traz o simbolismo da paz. Legal, né? legal. Trazer a paz à mente. Então criou-se a campanha do Janeiro Branco justamente para que as pessoas possam parar, pensar, raciocinar sobre como trazer saúde mental, como desfrutar de uma vida mais tranquila. Sim, sim. E aí foi criado
a campanha do Janeiro Branco. Eu acho muito importante essas campanhas, porque todo mundo tem 1000 coisas que precisa dar conta. 1000 coisas que tem que cuidar. E a gente tem que entender os nossos limites, Tem que entender, mas infelizmente, pastora Tereza, é essa a questão. As pessoas às vezes até entendem, mas não dão aquela pausa, não obedecem ao comando do corpo. Aí vem as doenças psicossomáticas, quando o corpo começa a gritar, a falar e aparece isso, aparece aquilo. Mais uma vez, e eu vou frisar várias vezes durante esse programa, nada tem a ver com a nossa salvação, com a nossa decisão de seguir, porque a gente existe sim um tabu de dizer que quem é crente não pode passar por isso, é imune a isso porque tem Jesus, e se passa porque a fé está pequena. Não é assim, né? Não é assim, não é fraqueza, não é falta de fé. Às vezes eu digo, não é falta de fé em Deus, às vezes é falta de fé em nós mesmos. É importante. Sabe? Porque a gente crê em Deus, a gente acredita que Jesus pode curar, que Jesus pode fazer, mas a gente não acredita que nós somos, às vezes, merecedores. Sim. As palestras que eu dou nas igrejas, nas escolas, enfim, onde eu pergunto, as pessoas muitas das vezes respondem, não, eu sou tão pecadora, eu tenho tantos problemas, eu fiz tanta coisa errada na vida, que eu mereço esse castigo. Sabe? E se colocam nessa posição, se colocam naquele lugar de dor, de sofrimento, e se arrastam na vida. Sim. Sem qualidade. Sim. E os transtornos estão aí. O que é? Porque muitas pessoas ficam assim, transtorno mental, antigamente se falava em doença mental, todo mundo fica, é doido, tá? Né? É doido, não, esse negócio de procurar terapia, essa coisa para doido. Antigamente se tinha muito um tabu e uma certa resistência. Mas o que é o transtorno? É justamente quando a pessoa apresenta uma disfunção no comportamento dela, sim, sabe? No raciocínio dela, sim, nas emoções. É quando eu não sei lidar com os meus conflitos, quando eu não sei lidar com as adversidades, quando eu não sei lidar com o meu dia a dia, com a rotina, com o estresse, eu acabo sendo abafada ali na minha dor. Sim, a gente vive num mundo tão cheio de estímulos, tão cheio de coisas, tão cheio de demandas, que tem uma hora que a gente tem que descobrir que não é super-homem, não é Mulher Maravilha, o corpo vai sentir. Eu costumo falar muito, voltando em todas essas campanhas, que a gente precisa quebrar esse tabu. Cada um tem a sua origem, cada um carrega as suas bagagens, as suas memórias, suas lembranças. Alguns tiveram uma infância mais dolorida. Com certeza. Foram abandonados, foram rejeitados, foram abusados, foram violentados. Então, quer dizer, cada um vem de uma origem, de um lugar, e essa história só a pessoa sabe. O que ela carrega aqui dentro. As dores que ela carrega, que às vezes o corpo dela, a própria mente dela, não consegue digerir de uma certa forma mais equilibrada, mais saudável. Então ela começa a desenvolver certos transtornos e, como você falou, a ansiedade está aí no topo. Aí junta-se com a depressão, né? Que são os transtornos que afetam justamente o humor. Aí, meu amor, aí já viu, vai tudo por água abaixo, a pessoa, ela sucumbe e fica ali se arrastando na dor, né? Janeiro Branco está aí para alertar. Trate da sua mente, trate das suas emoções, procure um especialista, olhe para você, tira essa pausa, em vez de estar se preocupando com A, com B, porque às vezes a gente, no dia a dia, se preocupa com todo mundo. Sim. Quer resolver o problema de todo mundo. Nunca com a gente, né? E a gente vai ficando deixado de lado. A gente vai ficando, e a gente não para. Não, vamos nos cuidar. E eu acho que especialmente mulher, esse negócio de cuidar de todo mundo e não se cuidar, é o instinto da mulher quase que fazer isso, né? Isso, é instinto. E para te quebrar mais uma vez esse tabu, o que o profissional especializado consegue fazer e como que ele ajuda a pessoa a entender e combater essas doenças, esses males do século? Como é que resolve? A questão é a seguinte, pastora, algumas pessoas, elas já vêm de uma forma consciente procurar ajuda, né? Quando o familiar percebe, traz, né, ele já está ali num grito de alerta, que alguma coisa não está acontecendo, que não está bem, porque às vezes a própria pessoa não se sente, não se toca, não se percebe. Outras pessoas, elas conseguem. Marta, não estou bem, chegam comigo, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Então aí aquele profissional, aquele terapeuta, ele vai estar ali pronto a ouvir a história. Primeiro, a pessoa tem que falar o que ela sente. Algumas pessoas não conseguem, em palavras, externar. Mas nós temos várias técnicas hoje que a gente pode utilizar, e a gente utiliza na terapia para que essa pessoa consiga verbalizar. Legal. Principalmente eu atendo muito adolescentes, crianças, né?
E uma das técnicas que a gente usa muito e é muito viável são os desenhos, são as brincadeiras. Criança, então, sabe? Ela coloca muito para fora através de desenhos, de escrita. É importante a gente olhar nossas crianças, porque quanto antes a gente detectar e tratar, eu acho que melhor essa criança desenvolve não somente a sua identidade, o seu caráter e um futuro brilhante aí pela frente, pois né? E a criança nem sempre sabe verbalizar, ela não sabe externar o que ela está sentindo. Sim. Né? Criança, quando é pequena, o que ela fala? Ela faz birra. Ela chora, ela grita, ela se joga no chão. Ela não sabe dizer. Quando ela é bebezinho, o que ela faz? Só chora. Só chora. Não sabe dizer que está doendo, se está dodói, se está molhada, se tem que trocar a fralda, não. Inclusive então, os pais que ainda estão acostumando com essa criança não sabem, mete leite, dá pra mãe, faz qualquer coisa menos... Estão mais perdidos também, né? Então, nesse mundo, ainda, principalmente quando chega bebê novo, né? Então, o profissional, ele vai justamente, ele tem esse olhar e já está preparado para isso. Né? Ele estudou para isso, ele se preparou para isso. Então, existem as técnicas, as ferramentas que a gente utiliza. E a gente pode ajudar essas pessoas através dessas técnicas terapêuticas para que ela possa ter uma vida um pouco mais equilibrada, um pouco mais aliviada e com menos estresse. É bom a gente entender, então, esses profissionais não estão lá por acaso, né? Não. Então, eu falo muito isso. Procure um médico, um profissional que você confie, principalmente um profissional qualificado que você confie e siga à risca o que ele lhe disser. Ele não está lá para te prejudicar, ele não está passando essas técnicas, esses remédios, esses exames para provar que você está doido, ele está lá para te ajudar. Isso. Ele foi um profissional capacitado por Deus, foi Deus que lhe deu essa sabedoria, foi Deus que lhe deu esse dom para estudar isso. Então procure esse profissional e confie e faça o que ele diz, né? E outra coisa, não é... A pessoa às vezes fica envergonhada, sabe? De chegar, de procurar ajuda. Pessoa que diz assim, mas Marta, na minha igreja, por exemplo, numa igreja eu sou uma líder, eu tenho um cargo, eu não posso mostrar fraqueza. Só que fraqueza, que eu digo, fraqueza não é mostrar, falar o que você sente. Fraqueza é você guardar, esconder. Sabe? Olha, tem um versículo que o Davi fala nos Salmos, que ele diz que enquanto ele se calou, os ossos dele envelheceram, secaram, quebraram, doeram. Mas quando ele confessou, ele recebeu a cura. Nós que precisamos falar para receber a cura, para sermos perdoados, para sermos ajudados, aliviados. Porque a fala, ela é terapêutica. Mas tem momentos, por exemplo, tem gente que chega comigo, adolescente, fica calado, não fala uma palavra. E você tem que respeitar esse silêncio. Porque ele está elaborando aqui dentro. Sabe? Ele não está conseguindo, ele está tentando encaixar as peças. Que fase é essa da adolescência, né? E outros já chegam e falam coisas que não tem nada a ver. Ou seja, mas assim, não tem nada a ver essa história. Fala outras coisas. Porque também está buscando ali os caminhos. Porque a nossa mente, ela é fantástica. E a capacidade de identificar e extrair o que precisa disso é um dom. É um dom dado por Deus e através de pessoas. Pensando nisso, vendo essa necessidade, notando esses males que estão crescentes cada vez mais na nossa população, criou-se a missão com psicólogos e terapeutas em Belém do Pará. Isso. Como é que se deu isso? Olha, isso eu digo, foi uma visão de Deus para a nossa liderança. E o pastor, ou qualquer líder de uma igreja, né, eles chegam conosco e dizem, Marta, muitas pessoas me procuram, mas o meu limite vai até aqui de escutar e de ajudar. Sim. Não posso ultrapassar, eu não sou nessa área. E então, existe essa missão. Profissionais da área, nós temos psicanalistas, terapeutas, nós temos psicólogos, psicopedagogos, enfim, uma gama de profissionais que se dispõem e doam um pouco do seu tempo. Todos eles são membros da nossa igreja. Voluntários, dão um pouquinho do seu tempo, na sua agenda apertada, para atender a comunidade que precisa. Eu achei muito interessante o suporte que isso é para os pastores e para os líderes também, de entenderem o seu limite e falar, olha, daqui eu não posso seguir, e encaminhar para uma pessoa especializada, porque a gente tem a mania de querer carregar o mundo. A gente tem a mania de querer achar que porque a gente é líder, a gente tem que receber, a gente tem que acolher, e a gente tem que resolver esse problema, e vai somatizando, e vai somatizando, e vai somatizando. Ter esse refúgio num profissional adequado
Não só para as ovelhas, mas para a gente também. Justamente. E muitas pessoas não têm condições de procurar ajuda, né? E aí a importância dessa missão e aí a diferença que ela faz. Né? E justamente esse líder, esse pastor, ele recebe uma carga muito grande. Sim. Ele lidera um grupo de pessoas e essas pessoas estão com os problemas ali, trazem até ele. Até pra gente entender, porque às vezes a gente pensa, poxa, por que eu tô assim? Se em casa tá tudo bem, se na igreja que eu lidero tá tudo bem, se no meu trabalho tá tudo bem, mesmo assim eu me sinto tão mal, não sei por quê. Olha a carga de coisas que recebe aí, né? Justamente. Como eu falei no início do programa, se você pensar, olha só, 80% das pessoas que vivem com condições de saúde mental estão sem nenhum tipo de tratamento qualificado. Isso. É muita gente. Isso é muita gente. Inclusive, no mês de setembro, que é o Setembro Amarelo, Sim. quando nós tratamos a prevenção ao suicídio, a gente vê que muitos desses suicídios, desses casos, poderiam ter sido evitados se a pessoa tivesse recebido um atendimento, conversado com alguém, procurado ajuda, recebido ajuda. Se a gente parar para pensar, é muito mais simples do que a gente pode imaginar. Como ela falou aqui, em 5 sessões, só ouvindo as coisas melhoram. Então, vamos lá. O que a gente está passando na nossa cabeça é deste tamanho pra gente. Parece impossível. Só de falar já se torna deste tamanho. De falar para uma pessoa qualificada já vai se tornando desse tamanho. Da gente aprender os mecanismos para cada distúrbio, cada dificuldade que a gente tem, já se torna desse tamanho. Se a gente escutar a voz de Deus e ainda contar com Deus, pronto. É simples. Aliou a fé em Deus. É simples. Você consegue ter uma vida abundante, produtiva, uma vida mais leve, uma vida mais sensata, porque nós estamos aqui e hoje nós temos o tema da igreja, que é Sal da Terra e Luz do Mundo. Sim, perfeito. Né? E nós precisamos ser realmente sal da terra e a luz do mundo. Mas o transtorno, quando ele vem, ele nos deixa numa situação de vulnerabilidade tão grande. A gente não consegue ver a nossa frente, né? Não consegue iluminar ninguém, porque a nossa luz fica ofuscada. A gente não consegue temperar nada, porque o nosso sal fica insípido. É isso aí. Então, não adianta, nós precisamos tratar. É hora de tratar, é hora de olhar, é hora de procurar ajuda e falar. Pastora, uma pergunta talvez difícil e de repente, se não tiver resposta também não tem problema, mas eu estava ali ouvindo, eu olhei de novo esse dado. Por quê? Se a gente fala que é uma campanha mundial, se a pandemia foi algo que agravou bastante a incidência desses problemas, e a pandemia também foi algo que assolou o mundo inteiro, Covid pegou todo mundo, não foi só no Brasil. Por que então que o Brasil é o país que tem o maior número de pessoas ansiosas no mundo? Olha, assim, não tem uma resposta direta, mas dois fatores que incidem diretamente nesse fato aí é que, primeiro, temos poucos profissionais disponíveis, não é? Nós temos poucos profissionais. O tratamento que é feito de forma gratuita para a população não consegue alcançar a demanda. E olha, desculpa me interromper, pastora, mas assim, eu acho válido a gente falar sobre a importância e sobre o tamanho do nosso sistema público de saúde. Eu acho que é referência para o mundo inteiro, não é não? Com certeza. Com todas as suas dificuldades. Com todas as dificuldades, precisa caminhar um pouco mais, precisa ainda melhorar esse sistema. Outra é justamente essa resistência que as pessoas têm ainda de procurar ajuda. Porque elas se fecham. Se não tiver alguém, pastora Tereza, ao lado de uma criança, de um adolescente, que possa identificar e levar e acompanhar, porque eu vejo, por exemplo, tenho casos, mães que me procuram. Marta, meu filho, minha filha adolescente está passando por isso. Tudo bem, vamos marcar as sessões. Só que aquela mãe nunca tem tempo. Olha, ou então eu levo, deixo ela aí, mais tarde eu vou buscar. Como se fosse fácil, né? Vai lá e resolve meu filho e me dá quando ele estiver pronto. É que nem escola, escola. Eu vou, deixo na escola, fica aí, passa a manhã toda, mais tarde eu venho buscar. Só que aí, na corrida, justamente, os pais, que eles precisam se olhar, precisam parar e pensar. Eu falei para uma mãe uma certa vez, ela tinha 3 empregos na área da saúde. E ela não tinha tempo. Ela, Marta, eu preciso, minha filha está precisando, mas não tinha tempo de levar a menina. Não tinha tempo de dar atenção para essa menina. Não tinha tempo de dar. A menina ficava praticamente sozinha com a babá em casa, o dia todo. Então, eu falei para ela, você precisa largar o emprego. Olha a tua filha,
atende a tua filha, leva a tua filha, traz a tua filha para terapia. Então, esse também é um dos fatores que incidem esse número. É muito interessante o que a senhora falou, porque o que eu mais escuto quando eu encontro pessoas de fora que vêm ao Brasil, turistas, é que o Brasil é um país acolhedor, que o Brasil é um país que fala, que todo mundo se expressa, que gosta de estar junto. E ela falou que um dos fatores que contam e agravam essa situação do Brasil ser o país mais ansioso é a dificuldade da gente se expressar e procurar ajuda. Justamente. Você não está sozinho. Procure ajuda, procure orientação e descanse em Deus. Descanse em Deus. Pastora, a senhora pode orar para nós terminarmos o nosso Voz Mulher? Vamos orar em nome de Jesus. Eu estendo as minhas mãos sobre você agora, aonde você estiver. Que você seja visitado pelo Espírito Santo, Nós Pai, em nome de Pai, Jesus. nós concordamos. Onde alguém está, Senhor, passando por uma aflição de Aleluia. alma, de mente, Toca, alguém que não Senhor, consegue toca resolver agora, esse problema, Tem alguém que está misericórdia, angustiado, alguém que está chorando nesta hora, em agonia, em desespero, cremos no em poder da angústia. oração, Em nome de Jesus, eu libero na tua vida agora Aleluia. o alívio para a tua dor, Em a nome restauração. de Jesus. Eu libero agora o riso, a vida. Eu profetizo na tua vida, vida com abundância, vida com qualidade, Aleluia. vida com saúde. A paz do Senhor recebe nesta hora e seja tocado pelo Espírito Santo nesta hora. Em nome de Jesus, que a depressão, que a ansiedade, que a síndrome do pânico seja repreendido agora. Amém. No poder do nome de Jesus, receba Nós a paz do concordamos. Senhor. Amém. Amém. O nosso Voz Mulher fica por aqui. Mas fiquem ligados na Boas Novas, porque estamos 24 horas no ar e estaremos no ar até Jesus voltar para nos buscar. Até o próximo Voz Mulher, se assim Deus Amém. Em nome permitir. de Jesus.